meus amores! E aí, tudo bem? Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi! E o vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando sobre livro, série e filme. Eu vou estar explicando tudo com detalhes, gente, mas antes disso, passa a vinheta. Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, hoje eu vou estar falando sobre uma série que lançou na Netflix, que é Shiyu Kiri. Na verdade, como tá no português, é com carinho Kitty, tá? Mas, gente, eu vou estar dizendo tudo o que eu acho, vou estar soltando spoiler aqui, então quem não viu, é melhor não ver a parte que eu já vou estar dizendo o spoiler, que eu vou parar e falar, gente, agora é spoiler. Mas eu também vou comparar ele com o livro que foi baseado no primeiro filme, que é o filme da Lara Jean, né? Que todo mundo já viu, são os 3 filmes e cada um desses 3 filmes tem relação com cada um dos livros da Jenny Han. Eu vou estar comparando esse universo todo junto, tá? Então esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu espero que vocês gostem, tá, gente? E me desculpe por eu estar falando assim, desse jeito, é porque eu estou meio doente essa semana. Então, eu não ia deixar de trazer conteúdo pra vocês. E como eu estou meio doente, eu vou trazendo, mas talvez a minha voz vai ficar um pouco estranha, tá? Mas antes disso, eu preciso dizer uma pequena coisinha, tá, gente? Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais, que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo, e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais o meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo. Não teria um custo adicional na sua compra, nada, 00. Mas a Amazon me dá uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então vamos começar esse vídeo, ok? Então, gente, eu trouxe aqui os 3 livros da Jenny Han, tá? Esses 3 livros, ele é basicamente para todos os garotos que eu já amei, tá? Também tem PS Ainda Amo Você e tem também Agora e Para Sempre Lara Jean. Esses 3 livros vão estar baseados no universo da Lara Jean, que é a nossa protagonista do filme e do livro, tá, gente? No caso, a Lara Jean é uma personagem que ela meio que escreve cartas para pessoas que ela teve um crush muito intenso. E aí, ao longo dos anos da vida dela, ela começou a escrever essas cartas. E essas cartas ela guardava num local. Só que a irmã dela, a Kiri, que a gente chama de Kitty, né, no português, mas vou falar como Kiri. A Kiri meio que enviou as cartas. E aí, essas cartas ela escreve, sei lá, desde a 6ª série, uma coisa assim. Ou um pouco antes, não tenho certeza, gente, porque tem muito tempo que eu li. Mas acontece que nesse processo a carta foram enviada e ela começa a se envolver em grandes problemas, porque um dessas pessoas que recebeu a carta é o namorado da irmã mais velha dela, que é a Margot. E aí acontece que esse boy, né, que é o namorado da irmã, ele meio que descobre. Então a Lara Jean, pra poder evitar isso, né, ela meio que começa a ter um relacionamento com um dos outros garotos que também queria botar ciúme na ex-namorada, uma coisa assim, que é o Peter, tá? Nesse processo, gente, esse livro, ele tá muito próximo do filme, dos 3 filmes da Lara Jean, que eu acho que o último filme foi em 2019, se eu não me engano, 2019, 2020. E cada um dos livros cada um dos filmes tem na Netflix e cada um dos livros conta uma parte da história, cada um dos filmes conta uma parte da história do livro. O primeiro filme, segundo filme e o terceiro filme, tá? É uma história que, comparando, ele tá muito, muito parecido, tá? Ele é um romance teen, então você vai ver muito esse processo dessa questão adolescente, sabe? Esse desenvolvimento de personagens num relacionamento um pouco mais
fofo, infantil, né? Mas também você vai ver um desenvolvimento da própria Lara Jean durante todo o processo da história dela, que ela vai crescendo, né? Como o livro mesmo mostra, ela vai crescendo e se desenvolvendo como pessoa, como personagem. E o Peter, ele é um amorzinho, ele também vai se descobrindo, tendo sentimento pela Lara Jean, né? Sendo que ele tava querendo voltar com a ex-namorada dele, e ele vai descobrindo que às vezes o primeiro amor não é o amor que ele deveria ficar, que às vezes o primeiro amor é só o primeiro amor, gente. E aí ele meio que vai conhecendo a Lara Jean, vai se desenvolvendo esse romance. No primeiro filme é esse desenvolvimento no primeiro filme e no livro. É esse desenvolvimento dos personagens de descobrir que gostam do outro. No segundo é rival, tá? Tem rival na história. No segundo, porque querendo ou não, foi várias cartas, então tem várias pretendentes, vamos assim dizer. E no terceiro é meio que os personagens tentando entender como que vai terminar esse relacionamento, como é que eles vão conseguir desenvolver esse relacionamento baseado nos sonhos deles que eles têm para o futuro deles, tá? Principalmente a Lara Jean, tá? Então é por isso que o próprio livro fala agora e para sempre a Lara Jean, porque nesse aqui é um desenvolvimento interno da própria Lara Jean, de tentando descobrir o que ela realmente quer, o que ela realmente deseja, o futuro dela. Então aqui vai ser mais focado mesmo na própria personagem. Então é uma história muito interessante que eu acho que vocês vão gostar. E eu li o livro e também vi o filme, então comparando os dois não tem muita diferença, como qualquer outro filme, qualquer outro filme adaptado de livro. Ele tem algumas coisas que não aparecem no livro, não tem muito o que dizer. Tem que ser cortado, principalmente porque é um filme, não é uma série, diferente daquele que eu vou falar nos próximos. Mas ele tem essa questão mesmo do próprio livro, né? Porque eles cortam algumas cenas, adaptam algumas cenas. Não, eu acho que não me afetou muito na história, então pra mim eu acho que até que ficou bem trabalhado. E a personagem foi bem desenvolvida pela atriz a Lana, né? E pelo ator do Peter, né? Que é o Noah. E, gente, eu acho que é uma história que tem esse desenvolvimento bem legal dos personagens. Eu gosto. A Jenny Han traz nessa questão muito fofa, porque a adaptação do livro, a adaptação foi muito legal pra mim. E o livro que ela traz é um livro muito gostoso, a diagramação muito fofinha e muito bom de se ler. A única crítica construtiva que eu dou mesmo é que a diagramação, gente, ele é bem clarinha. É a única crítica que eu tenho pro livro. Mas, no geral, a Jenny Han, ela traz esse desenvolvimento adolescente muito gostoso, muito legal de se ler. Quem gosta daqueles romance teen, sabe? Desenvolvimento de romance teen, com certeza é legal. E aqui a gente vai estar desenvolvendo também outros personagens que vai ter importância, como a Kitty, que é a irmã mais nova da Lara Jean, e da Margot, né? E detalhe, gente, as irmãs, né? Elas são mestiças, a mãe dela é coreana, então você vai ter muito esse desenvolvimento que a própria Jenny Han, sendo coreana, que é uma coreana que mora nos Estados Unidos, ela vai trazer esse desenvolvimento da cultura coreana, mas de uma forma bem sutil e na cultura americana, como a gente tanto vê. Só que aí vem a série, gente, e aí na série da Kitty, que é Sheo Kitty, ou com carinho Kitty, tá? Já vai ter o desenvolvimento do universo coreano mais enraizado e mais influente no que no próprio livro e nos filmes que tem a Lara Jean. E aí, gente, você vai ver esse desenvolvimento da Kitty de uma menina para uma adolescente. Então agora eu vou começar a falar sobre sobre a série que lançou e que eu favoritei, como eu favoritei os livros, né? Cada um deles eu super favoritei, dei 5 estrelas, e a mesma coisa que eu fiz com o filme e agora com a série. Então vamos começar agora falando sobre a série, beleza? Então, gente, vamos começar falando agora sobre a série que foi lançada, que é
é Chiyo Kiri, ou com carinho Kiri, tá? Então eu vou falar mais com carinho Kiri, gente. Aqui vai estar contando a história da Kiri, que é uma personagem da própria Jenny Han, só que é uma personagem secundária, gente. Ela é a irmã da Margot e da Lara Jean, que é dos livros, tá? A Kiri, ela meio que é a filha mais nova, então ela não conhece muito bem a mãe dela. Ela não teve a oportunidade de conhecer a mãe dela, que é coreana, tá? Então você vai ter esse desenvolvimento da cultura americana e a cultura coreana, que a própria escritora Jenny Han tem, porque ela também é descendente de coreana, ela também tem essa questão da cultura coreana e da cultura americana ao mesmo tempo, tá? E aí a própria Jenny Han, ela fez esse spin-off que é com a Kiri, tá? Ela meio que escreveu esse spin-off, se eu não me engano, gente, é isso. Ela escreveu esse spin-off porque, gente, esse filme teve grande repercussão e sucesso. Parte de vários outros filmes foram lançados por causa desse filme da Lara Jean, porque foi um dos marcos que abriu sobre esse filmes adolescente teen que todo mundo ama, todo mundo gosta, com aquele casalzinho amorzinho. Gente, aqui você vai estar vendo a história da Kiri, que ela meio que no final do filme e do livro, tá? Principalmente dos dois, né? A família, né? A família da Lara Jean e da Kiri, eles viajam pra Coreia pra poder meio que entender um pouco mais a mãe, tá? A cultura da mãe que morreu. Nesse processo, gente, a Kiri conhece o Dae, tá? E aí eles ficam 4 anos namorando pela internet. Gente, não sei vocês, mas já namorei pela internet e não dá certo. Ficaram 4 anos namorando pela internet. Esses 4 anos a Kiri foi crescendo, né? Porque eles se conheceram crianças, então eles foram crescendo, se tornando adolescentes. Como qualquer história, as pessoas mudam e evoluem, né? Nesse processo, a Kiri, ela consegue uma bolsa de estudo para poder estudar na escola que o Dae estuda, que é a escola Kiss, que é uma escola internacional, que tem várias pessoas de várias outras culturas lá na Coreia, tá? Ela meio que pede pro pai de um jeito lá, que a Kiri sempre consegue tudo que ela quer, desde dos livros a Kiri tem isso, tem muito disso, esse desenvolvimento da personagem um pouco mais animada que a própria Lara Jean. A Kiri é assim, sempre foi. Foi por causa da Kiri que a Lara Jean e o Peter ficaram juntos, então ela meio que tem essa ideia de que ela é um cupido que consegue trazer todo mundo, descobrir pessoas que se apaixonam, tá? E ela consegue juntar esses casais. Foi assim com a Kiri e foi assim com com o pai da Kiri com a atual esposa. Gente, então a Kiri tem muito isso, então ela acha que com Dae vai dar certo. Quando ela chega na Coreia, depois de ela pedir pro pai muito, ela vai não só pelo fato de quer estar junto com o Dae nessa escola, mas também porque quer conhecer a escola que a mãe dela estudou, porque a mãe dela, quando estava no ginásio, estudou naquela escola. Então a Kiri, ela vai não só pelo boy, também é pelo boy, não só pelo boy, mas também para poder entender um pouco mais a mãe dela, porque querendo ou não, a Kiri foi a mais nova, então ela não lembra muito da mãe. Diferente da Margot e da Lara Jean, que tem memórias com a mãe, memórias muito presentes. A Kiri não tem essas memórias tão presentes. Então para ela foi uma forma de também reconhecer e descobrir a mãe dela, de entender mais a mãe. E nesse processo ela vai pra lá. E aí quando ela chega lá, ela descobre que o Dae tá namorando com uma outra garota, que é Yuri. Só que aí começa a rolar a treta, porque a Kiri acha que, o Dae me traiu, né? Só que aí começa o spoiler, tá? Na verdade, o Dae não traiu ela. Na verdade, o Dae fez um contrato com a Yuri pra... a Yuri tava pagando a escola dele, as coisas dele, porque, querendo ou não, ele meio que é muito pobre, e ele até mentiu pra Kiri sobre essa questão de ser pobre. Ele meio que fez esse contrato com a Yuri, porque a Yuri é lésbica, assumida, e ela é apaixonada pela namorada dela, que é a Juliana, e a Juliana foi meio que mandada embora, sabe? Por causa que descobriram o relacionamento, os pais da Yuri descobriram o relacionamento
dela com a Juliana. Então, meio que a Yuri contrata o Day pra disfarçar, pra que evite que descubram de fato totalmente que ela é lésbica e esse relacionamento. Eles meio que descobrem, mas eles ficam meio desconfiados. Nesse processo, gente, o Day, ele tenta falar pra Kiri, mas aí começa a ter várias coisas que afetam, inclusive um contrato de contrato, gente, pra não falar. Pronto, enfim, pra não falar, gente. E ele não pode falar pra Kiri. Só que ele ama a Kiri, tá? Só que aí, gente, a gente começa a ver o desenvolvimento não só do Day com a Kiri, porque a Kiri meio que desconfia pelo jeito do Day, mas a gente começa a ver o desenvolvimento de outros personagens. Eu achei realmente que a Yuri, por exemplo, ia ser uma bitch, bruxa, enfim, gente. Só que ela não foi, ela na verdade fazia aquilo tudo porque ela tinha motivos, sabe? E aí você vai conhecendo a Yuri e vai se apaixonando pela Yuri, que supostamente era vilã. Gente, eu não acreditei, eu fui me apaixonando pela Yuri. E aí eu fui começando a shippar a Yuri. Aí depois aparece o Minho, que é um dos melhores amigos. E, gente, eu começo a shippar o Minho também. Porque o Minho é um personagem muito legal e muito divertido. E eu tô shippando ele porque ele e a Yuri são muito legais, sabe? E o Day, que é o protagonista, eu começo a não shippar. Eu começo a não gostar dele. E aí, meio nesse processo, a Kiri, ela meio que descobre a sua sexualidade. Então isso aqui, a Netflix foi, perfeita nessa parte. Ela descobriu sua sexualidade, descobriu que, na verdade, ela é bissexual. Porque ela começa a gostar da Yuri. E aí eu começo a shippar a Yuri com a Kiri. E o Day vai ficando de escanteio. Só que aí nesse processo tem o Minho que começa a gostar da Yuri. E aí da Kiri. E aí eu começo a shippar o Minho com a Kiri. Aí fica meio que, sei lá, um triângulo, um quarteto amoroso. Um troço assim, gente. Gente, aí fica meio que esse quarteto amoroso. Fica a Kiri descobrindo lindamente a sua bissexualidade. A Yuri não sabe, tá? A Yuri acha que ela é hétero. Aí rola o clima entre a Yuri e a Kiri. Uma parte de cena linda, maravilhosa. Foi as duas na cama, foi tipo perfeito. Favoritei. Porque ali eu shippei ela com o Day. Com o Day não. Shippei a Kiri com a Yuri. E tem a cena do Minho, que é a cena que o Minho, ele protege a Kiri. Porque as roupas da Kiri pega fogo. Gente, eu só vou falar isso. Pega fogo e foi o Minho que salva ela. Não foi nem o Day. O Day estava lá e quem salvou foi o Minho. Então começam a shippar os dois, tá? Sabe? O Day, que é o protagonista, vai ficando de escanteio. Eu acho legal. Eu acho que o Day deveria se desenvolver com uma outra personagem, tá? Só que pra mim, no meu caso, eu acho que deveria ficar o Day de escanteio, apesar de que o Day disse que vai tentar lutar pela Kitty, apesar que no final da série que eu favoritei, que eu vi um dia, disse que vai lutar por ela, mas meio que eles terminam, que a Kiri fala a verdade pra ele, fala o que ela acha, que o relacionamento deles durou o que tinha que durar, gente, e foi. Primeiro amor, sabe? Durou o que tinha que durar, já deu. Mas eu acho que ele vai lutar por ela, mas eu acredito que ele seria melhor, o Day seria melhor arranjando uma outra pessoa que se encaixasse mais com ele. E tem a Kiri, né, com a Yuri, e tem a Kiri com o Minho. Então eu acho que vai ficar a Kiri, a Yuri, o Minho e a namorada, porque a Juliana volta. Gente, é uma loucura. Só que o que eu posso dizer de forma negativa que eu não gostei, mas que, querendo ou não, me abriu uma visão totalmente nova e que eu gostei não gostando, sabe? Foi que toda vez que eu vejo uma série, um filme, um manhwa, um mangá, um livro, sempre eu tô sabendo quem é os personagens principais. E nesse caso, nessa série, eu não soube quem são. Se é a Yuri com a Kiri, se é a Yuri com o Minho, se é a Yuri com o Day, sabe? Então eu não entendi quem é supostamente o que pode ter mais certeza que vai ficar com a Kiri. Ficou nessa incógnita.
Eu acho que isso foi uma forma da Netflix trazer pra poder chamar a atenção das pessoas. Porém, isso às vezes me afeta um pouco, porque eu gosto de saber o que eu tô vendo. Mas isso me abriu os olhos, porque querendo ou não, mesmo eu não sabendo quem eram os personagens principais, eu gostei. Eu realmente gostei, gente. Eu só sei que aquele vai ficar com alguém. Eu espero que eu não fique com o Day, porque acho que o Day já deu o que tinha que dar. Apesar de que ele é um amor, um fofinho, toda vez que ele sorri, eu sorrio junto. Mas já deu o que tinha que dar, Day. Mas aí eu não sei se eu shippo ela com a Yuri. Aí vira aquele casalzinho lésbico maravilhoso, super fofinho, shippado. Ou se eu shippo ela com o Minho. E querendo ou não, pra mim, o Minho e a Yuri, eles são parecidos, porque eles são pra frente, são descolados, são bem desenvolvidos, sabem muito o que querem. Aí também, gente, tem o fato também do Kei, que é um personagem que também faz parte, que criou essa amizade com a Kiri, que é assumido gay. E ele meio que ajuda também a Kiri a entender um pouco mais dela entender sobre a sua bissexualidade. E, gente, foi muito perfeito. Também tem um casal, mas assim, eu não shippei muito o casal do Kei com o francês, com o menino que é o francês, eu não lembro. Eu no começo até shippei, mas depois com o desenvolvimento do personagem eu não gostei. Então eu não shippo, espero que eles não fiquem no final. Mas no geral, gente, eu shippei muito a história. E eu acho que é uma história muito legal que a Jenny Han desenvolveu ao longo da história. A crítica construtiva que eu tenho é essa questão dos personagens, que eu não sei quem é realmente o protagonista da história, além da Kiri, mas de uma forma positiva. Isso abriu meus olhos para ter novas visões, uma nova visualização de que talvez vários personagens podem fazer parte e ter sua grande importância na história, como aqui teve. E real, gente, é muito perfeita, é uma história muito bem trabalhada. A Jenny Han desenvolveu essa spin-off de forma brilhante, me surpreendeu do começo ao fim. Eu não sabia quem queria ficar, então eu ficava cada vez mais querendo ver. Espero logo que a dona Netflix lance a segunda temporada rápido, tá? Por favor, dona Netflix, seus fãs precisam. E o desenvolvimento desse romance teen foi muito legal, principalmente a questão da Kiri, porque teve cenas muito importantes que ela desenvolveu dela mesma com a cultura dela. Porque, querendo ou não, gente, a cultura coreana tá muito enraizada nessa história. Tanto que toda a trilha sonora é de K-pop, BTS, Blackpink, enfim, gente, maravilhoso. Perfeito, quem não ama, eu amo, então é maravilhoso. Então tá toda baseada nessa cultura presente, que é a cultura coreana, tá tão presente, porque querendo ou não estão na Coreia, então você vê esse choque de realidade das culturas, tanto que aqui ela nos Estados Unidos é uma ótima aluna, chega na Coreia, ela tem notas baixas. Então isso mostra o choque de realidade das culturas de uma forma brilhante, fazendo essa miscigenação tão perfeita. Então é um dorama série maravilhoso. Ele misturou, a dona Netflix conseguiu misturar de forma brilhante as duas culturas. Então traga, por favor, dona Netflix, mais. E, gente, eu acho que é uma sequência muito legal de se você ler e ver. Então eu vou deixando aqui a cronologia, tá? Primeiro você tem que ler o livro Para Todos os Garotos que eu já amei. Depois, Ainda Amo Você. Depois, Agora e Para Sempre, Lara Jean. Aí você vê o filme 1, o filme 2, o filme 3. E depois vê a série da Kiri. Claro que a série, por ser um spin-off, tem muito presente a história original, porque é um spin-off. Porém, gente, se vocês quiserem ver logo a série, isso não vai afetar em muita coisa, não vai afetar em nada, na verdade. Então eu acho que isso pode ser desenvolvido de forma legal. Agora, se você gosta de ser como eu, ver a sequência assim, de forma cronológica, essa é a sequência, tá, gente? Primeiro os livros, depois os filmes da Lara Jean e depois a série da Kiri, tá?
Enfim, gente, eu acho que vocês vão gostar, então fica a dica aí, tá? Então, é uma ótima pedida pro final de semana, tá? É uma série muito fofa, é uma mistura muito legal de dorama com série, e eu acho que vocês vão gostar. Então, gente, então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, gente, só um detalhe. Nessa série também vai ter o desenvolvimento da Kiri conhecendo mais a mãe dela. Então isso foi perfeito também. Ela não só tem o desenvolvimento do romance, mas o desenvolvimento de conhecer mais a mãe através dos diários, das cartas, de um diário que a mãe fez, tá? E ela vai conhecendo os lugares que a mãe conhece, então isso também vai desenvolvendo muito legal. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um grande beijo e bye!